A mensagem a seguir é uma pregação da Igreja do Nazareno Nova Europa. Esteja conectado conosco pelo tablet ou smartphone e assista nossos cultos online no site inne.com.br. Ouça Nasa Rádio pelo site nasaradio.com.br e acompanhe nossas redes sociais facebook.com/INN Europa e twitter.com/INN Europa. Igreja do Nazareno Nova Europa, mudando a história de sua vida. Eu creio que Deus tem algo especial para você nessa noite. Deus tem algo novo, Deus quer ministrar algo que vai mudar a tua vida. Você não veio aqui por acaso, você não veio aqui simplesmente para uma reunião, para mais uma reunião. Quero dizer a você que Deus está neste lugar, e aonde Deus está, algo acontece. Quando Deus está num lugar, os enfermos eles são curados. Quando Deus está num lugar, o abatido, ele se levanta, ele se renova, o cansado, ele tem suas forças renovadas, e eu tenho certeza que Deus está neste lugar, e Ele quer ministrar algo ao seu coração. Se prepare, ouça o que o Espírito Santo te diz nessa noite. Amém, igreja? Você encontrou Gênesis capítulo 22? Diz assim o texto: depois destas coisas, provou Deus a Abraão, dizendo-lhe: Abraão. E este lhe respondeu: eis-me aqui. Então disse Deus: toma o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto sobre um dos montes que te mostrarei. Só até aqui. Para quem conhece o texto, sabe que Abraão obedeceu ao pedido de Deus, ao mandato de Deus, e Abraão pegou seu filho, sim, levou ao Monte Moriá, e lá, antes de sacrificá-lo, antes de atingi-lo com o cutelo ou com a faca, Deus, então, o anjo aparece a Abraão e diz: olha, não precisa, Deus já se agradou do teu procedimento, você foi aprovado. Você foi provado, Abraão, mas você foi aprovado. O Senhor se alegrou de você, você está aprovado. Então, Abraão não tem que sacrificar o seu filho, desce daquele monte, dando glória a Deus, juntamente com o seu filho. Essa é a história, esse é o resumo dessa história. Mas há muitos princípios aqui, há muita coisa que nós podemos aprender sobre quando Deus prova um homem. E é sobre isso que eu quero tratar, quero falar ao seu coração nessa noite. Quando Deus prova um homem. Nessa semana, final de semana passado, participei de um aniversário, e lá conversava com um irmão, e ele me dizia que há mais ou menos 4 anos atrás, 3 a 4 anos atrás, Deus começou a provar ele. Deus começou a provar o seu coração, o seu caráter, a sua vida. E passado então todo esse tempo, só agora, no meio do ano passado, Deus, ele conseguiu ser aprovado. Ele então entendeu o que Deus estava fazendo, entendeu que ele estava sendo provado, e ele ficou muito feliz. Sua vida foi totalmente mudada, transformada, após a sua aprovação. Após então ter o seu diploma de aprovação diante de Deus. Quando Deus lhe disse: olha, agora sim você está pronto. Agora sim você entendeu o que eu estava fazendo. E agora sim você pode viver uma nova vida. O nível de vida dele mudou. Em todas as áreas de sua vida. O seu relacionamento com Deus, com a sua família, com a sua casa, com a igreja, tudo, ministério, tudo mudou. E ele então dizia o quanto ele estava feliz depois de passar por essa prova, por essa provação de Deus. Queridos, todos nós aqui somos provados. Todos nós somos provados por Deus. Agora, engraçado que raramente eu ouço alguém dizer para mim assim, raramente eu ouço alguém dizer que está passando por provações, por situações de provas onde Deus está provando e estão dando glória a Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Raramente encontro alguém assim. Geralmente encontro pessoas tristes, pessoas amarguradas, aborrecidas e às vezes com Deus, questionando a Deus por quê, para quê, e tantas perguntas a Deus, dizendo por que eu tenho que passar por isso, por que isso tem que me acontecer. E alguns até se sentem ou
parece que são tomados por um espírito de autocomiseração, dizendo: eu sou a pessoa que mais sofre no mundo, tadinho de mim, né? Eu sou a pessoa que mais sofre, ninguém sofre como eu. Muitos de nós e muitas pessoas estão passando por isso hoje, estão enfrentando isso hoje, estão desanimadas, estão sem forças, sem direção, sem saber o que fazer, sem saber para onde ir, sem saber que direção tomar. Mas nessa noite Deus quer levar o teu coração a essa percepção, a essa direção, a esse entendimento de provação. O que é que Deus está fazendo com você? O que é que Deus está permitindo que você esteja passando? O que é que está acontecendo com você? Muitos aqui se encontram perdidos sem saber onde estão. Deus está trazendo você, Deus te trouxe aqui nessa noite para levar você a um lugar de entendimento, de esclarecimento, onde seus olhos vão se abrir, onde a sua visão ela vai se tornar clara a respeito de onde você está e de onde Deus quer te levar. Amém, igreja? Amém? Vocês estão compreendendo o que eu estou dizendo aqui nessa noite? Amém? Então vamos prosseguir. Olha, quando Deus queria me provar, há mais ou menos 10 anos atrás, há praticamente 10 anos atrás, ou mais de 10 anos atrás, quando Deus quis me provar, Deus quis me promover, vamos mudar aqui. Quando Deus decidiu me promover, decidiu me levar a uma situação, ao nível maior de vida com Ele e comigo mesmo, com as minhas realizações, Deus, quando Ele decidiu, Ele quis me provar, ou me aprovar, ou me promover, Ele me chamando para o ministério em seguida, me chamando para o ministério pastoral, Deus me disse o seguinte: olha, meu filho, eu quero que você seja um pastor de ovelhas. Eu disse: amém, Deus, eis-me aqui, estou aqui. E fiz a minha matrícula no seminário, e logo em seguida, Deus me pediu o meu trabalho, me pediu a empresa que eu tocava, a minha pequena firma, pequena construtora, com alguns pequenos funcionários, alguns poucos funcionários. Tinha poucas obras naquele tempo, mas para mim era muito, e era um belo de um salário, e toda a minha confiança estava naquele dinheiro, naquela condição, na empresa. Havia muitas promessas de prosperar e cada vez mais. Isso eu estou falando do ano de 2002, quando o início do aquecimento da construção, no início de todo desse movimento de crescimento do Brasil. E Deus me disse: olha, você vai fazer o seminário, então você me dá a sua empresa. Eu disse: Deus, como que é isso? E Deus me disse: olha, o dinheiro vai te corromper. O dinheiro vai te corromper. Você precisa entregar essa empresa. Você precisa fechar o seu negócio. Eu disse: Deus, se é assim o Senhor me orienta e o Senhor quer para a minha vida, eu sei que o Senhor tem o melhor para mim, quer o melhor para mim, então assim eu vou fazer. Ouvindo a voz de Deus, então eu assim o fiz. Quando Deus desejou promover a Abraão, Deus também pediu o seu filho. Deus disse: Abraão, eu quero te promover. Abraão não sabia disso. Eu não sabia disso quando fui chamado. Abraão não sabia disso. E Deus disse assim: Abraão, eu quero te promover. Como que Deus promoveu Abraão? Eu quero te provar, Abraão. Pega o teu filho Isaque, o único filho que você tem. Deus havia até esquecido de Ismael e da sua família. O teu único filho, Isaque, aquele a quem tu amas. O texto diz aí, é muito claro. Aquele a quem tu amas, e sacrifica-o. Me dá ele para mim. Deus sempre está nos provando, pedindo algo em nossa vida. Se você parar para prestar atenção, o único concorrente de Deus no coração de Abraão era Isaque, o filho a quem ele amava. Se existe alguém que poderia se comparar a Deus no coração de Abraão, era Isaque. Será que essa prova era sem sentido? Deus não iria provar Abraão se ele não o amasse. Deus não iria provar Abraão dizendo: ó, Abraão, dá o seu filho Ismael, aquele que você não liga. Deus não vai provar assim.
Deus não nos prova naquilo que não nos faz falta, não nos faz diferença. Aquilo que não nos tem valor. Deus não vai fazer isso. Deus provou Abraão naquilo, ou em quem ele mais amava, naquilo que era mais importante para Abraão. E Deus sempre faz assim. Agora, Abraão, ele não ficou amargurado, angustiado, dizendo: que Deus é esse? Que Deus cruel, que Deus malvado, que me pediu aquilo que eu tinha de mais precioso. Abraão fez isso, gente? Não. Abraão não ficou reclamando, dizendo: olha, Deus quer o meu mal. Não. Abraão não fez isso. Sabe por quê, gente? O reino de Deus, a Bíblia diz lá em Romanos 14, 17, diz assim, que o reino de Deus é justiça, é paz e alegria no Espírito. Quando nós estamos passando por provações, muitos de nós vivem o contrário, ou faz o contrário. Quando nós somos provados, nós reclamamos, nós murmuramos, nós questionamos a Deus, questionamos a vontade de Deus, questionamos os pedidos de Deus sobre a nossa vida, aquilo que nos orienta a fazer, aquilo que Ele nos pede. Geralmente nós questionamos a Deus, dizendo: Deus, mas não, eu não, sou tão novo, sou tão velho, sou tão isso, sou tão aquilo. Nós inventamos, argumentamos com Deus. Geralmente é assim. Por que isso aconteceu comigo? Por que isso está acontecendo comigo? Tem muita gente aborrecida com Deus, muita gente entristecida. Mas nessa noite, Deus quer mudar essa percepção da tua vida. Deus quer arrancar, Deus quer tirar, mudar o seu coração. A tua visão sobre o que é provação. Por que que você deve passar pelas provações? Por que que você precisa passar pelas provações? Você quer saber de uma coisa? No final desse culto, você vai estar dizendo: Deus, me prova. Deus, eu estou feliz com essa provação. Deus, Senhor, envia mais provações para a minha vida. Consigo ouvir um amém? Amém? Sério, você vai dizer amém no final do culto? Dizendo: Deus, eu quero ser provado pelo Senhor. Isso vai acontecer. Você vai ver, pode ser que agora você ainda não consiga concordar comigo, mas no final, sabe por quê? Deus vai te promover. Quantos aqui querem ser promovidos por Deus? Abençoados, levados a um novo nível, a uma nova situação, uma nova realidade. Você precisa fazer isso. E como que eu sei que eu estou passando por alguma prova? Boa pergunta, né? Como que eu sei? Como que eu sei que eu estou passando por alguma prova? Bom, quem aqui já foi à escola? Já foi à escola? Todo mundo aqui já foi à escola. Todo mundo aqui já estudou. Você fez prova, não fez? Qual o objetivo da prova? Para que você seja o quê? Aprovado. Se você não faz a prova, você é aprovado? Não. É reprovado. Boa. Se você vai mal na prova, o que acontece com você? Se você vai mal na prova, você é reprovado. Não é isso que acontece, gente? Então agora aqui, fica um pouco mais fácil para você entender se você está passando por uma prova ou não. Esse mesmo princípio se aplica à nossa vida. Esse mesmo princípio. Você acha que Deus vai te promover se não te provar? Você acha que você vai alcançar coisas em Deus se você não for aprovado? Não. Ninguém. Nenhum. Deus não tem filho predileto. Deus não tem filho escolhido, onde Ele diz: olha, esse aqui eu vou guardar dentro de uma caixinha, nada vai acontecer com ele. Eu vou protegê-lo de tudo e de todas as coisas. Isso não vai acontecer. Isso não vai acontecer. Nós é que muitas vezes, com o nosso amor diferente do amor de Deus, nós é que queremos privar os nossos filhos de sofrer. Nós queremos privar os nossos filhos de passar por lutas, por situações. Eu lembro muito bem numa noite em que o Daniel estava com febre, meu filho Daniel, de agora 3 anos de idade, ele devia ter 1 ano e meio, alguma coisa assim. Ele estava com febre lá no bercinho dele, e eu fui orar por ele. E eu ia repreender a febre, eu ia abençoar a vida dele, e Deus disse: o que você está fazendo? O
Ele precisa passar por isso. Ele precisa. Ele necessita. E olha, isso aqui não é nada comparado àquilo que ele vai ter que passar no futuro. Ele vai ter que enfrentar coisas da sua vida. Ele vai ter que enfrentar situações. Ele vai ter que enfrentar tragédias. Ele vai ter que enfrentar um não. Ele tem que se acostumar com o não. E olha para você, você não consegue ouvir um não. Muitos de vocês foram mimados pelos seus pais. Porque diziam não para você, ou diziam sim para você em tudo. Nunca disseram não. Que tipo de amor é esse? Que ele não te projetou, ele não te preparou para a vida. Porque a vida é isso. Muitos nãos. Muitas frustrações. Muitas decepções. Muitos confrontos. Situações que você vai ter que confrontar. Se você não confrontar, você não vai passar. Você não vai vencer. Gigantes que você vai ter que enfrentar. Dentro da sua casa, no seu trabalho, dentro de você mesmo, muitas vezes. Você precisa entender isso. Você precisa entender que Deus está te provando e Ele deseja te provar. Mas não é para o teu mal, não é para o teu fim, não é para destruir você, pelo contrário, é para te aprovar, para te promover. Amém, gente? Olha, 1 Pedro, capítulo 1, versículo 3 diz assim: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o qual nos abençoou com toda sorte de bênção celestial. E ele continua dizendo, para uma herança incorruptível, incontaminável e imarcessível, reservada nos céus para vós, no qual exultais, ainda que agora, por um pouco de tempo, sendo necessário estejais contristados por várias provações. Quem aqui está passando por várias provações? Você está passando? Você está passando ou não? Todos nós estamos. Todos nós estamos. Quero dizer, você está no caminho certo. Você está no lugar certo. Você está no lugar certo. No lugar certo de Deus, no momento certo de Deus. E ele continua dizendo, olha, por um pouco de tempo, sendo necessários estejais contristados por várias provações, para que a prova da vossa fé, mais preciosa do que o ouro, que perece, ele está dizendo que o ouro perece, mas a sua fé não perece. Olha o que ele está dizendo. Embora provado pelo fogo, redunde para o louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Glória a Deus por esse texto que diz para você e para mim uma coisa. Deus, quando te prova, sabe o que na verdade Ele está provando, gente? É a sua fé. E o que é a fé? A fé é você crer em Deus, na sua existência, no seu poder, quem Ele é, o quanto Ele te ama, se Ele tem planos para você. Isso é fé. É se você crê nisso ou não. Se você crê que Ele é poderoso ou não, que Ele existe ou não, isso é fé. E Deus, Ele prova essa fé, esse tipo de fé. Muitas vezes somos reprovados por quê? Porque nós não acreditamos, desistimos, nos desesperamos, somos impacientes. Muitas vezes. Mas vamos continuar aqui. Segunda coisa. Deus pode te dar provas, mas Ele jamais permitirá que você, que eu, não esteja preparado para enfrentar. Deus, Ele pode te dar provas, mas Ele jamais vai permitir nada que você não esteja preparado para enfrentar. Alguém disse que Deus não te prova acima da sua condição ou da sua capacidade. Deus não vai fazer isso, não é injusto, pelo contrário, Ele é justo. Ele vai te provar naquilo que Ele sabe que você pode, que você suporta. Quando Deus provou Abraão, olha para mim, preste atenção. Quando Deus provou Abraão, Deus ele sabia que Abraão tinha fé. Preste atenção, Deus sabia que Abraão tinha fé. E a fé de Abraão era suficiente para o milagre.
Mas olha, preste atenção, Abraão não sabia disso. A prova foi, sabe qual foi o motivo da prova, o objetivo daquela prova? Para que Abraão soubesse disso. Para que Abraão tivesse esse despertamento. Para que Abraão soubesse que ele amava mais a Deus do que o seu próprio filho. Para que Abraão soubesse que ele tinha mais fé em Deus do que ele tinha mesmo. Ou do que ele sabia, do que ele acreditava. Porque quando ele subiu aquele monte, Isaac, seu filho, pergunta: pai, eu estou vendo o cutelo, eu estou vendo o fogo, eu estou vendo a madeira para o holocausto, mas eu não estou vendo o cordeiro. Cadê o cordeiro, pai? Abraão diz assim para o seu filho: filho, Deus proverá um cordeiro para si. Nós vamos subir, nós vamos adorar e depois nós voltaremos. Olha que fé é essa. Abraão cria que ele podia subir com aquele menino, ele poderia até sacrificar o menino, mas ele cria que mesmo depois de morto, Deus poderia ressuscitar aquele menino. Essa era a fé de Abraão. Ele acreditava que ele ia subir, mas ele ia descer com seu filho. Olha a fé desse homem. Mas Deus, ele permitiu, ele provou Abraão para quê? Para que Abraão soubesse disso. Eu quero que você saiba nessa noite, você tem mais fé do que você pensa. Você sabia disso? Você tem mais fé do que você pensa. Você é mais capaz do que você pensa. É muito mais do que isso. E é por isso que Deus, ele quer te provar. E ele vai te provar. Para provar para você, para mostrar para você que você pode sim ser elevado a um lugar de milagres, a um lugar de provisão, a um lugar onde a sua visão vai mudar. E olha, querido, como é bom você ir para um lugar desse. Como é bom você estar num lugar como o de Abraão. Porque Abraão, ele, quando subiu, ele já sabia que ele ia voltar com o menino. Isso é fé, isso é certeza. Quando a Terezinha deu toda a sua oferta, dizendo: olha, eu não vou fazer cirurgia nenhuma, eu vou dar de oferta para o Senhor de agradecimento já, porque o Senhor vai me curar. Isso é fé, gente. Isso é fé. Isso é fé. E Deus fez o quê? Provou e foi aprovada. Como Abraão, foi provado, mas foi aprovado. Deus deseja que você cresça, que você amadureça, que a sua fé amadureça. Deus deseja que você exercite a sua fé. E as provações, elas vêm para isso, para que você exercite a tua fé, para que você coloque a sua fé em prática. É para isso. Amém, gente? Outra coisa que eu aprendo aqui com ele: Deus permite as provas, mas jamais vai te tentar. Tem muita gente confundindo tentação de provação. Tem muita gente que confunde. Pastor, eu não sei se eu estou sendo provado por Deus ou se eu estou sendo tentado por Satanás. Eu tenho minha cabeça meio confusa com relação a isso. Mas nessa noite, deixa eu te ministrar o seu coração. Quem tenta é o diabo. Deus não tenta ninguém. Diz lá em Tiago. Quem tenta é o diabo. Agora, pensa, Jesus, ele foi provado por Deus. Amém? Jesus foi provado por Deus e foi aprovado. Jesus foi promovido nesse sentido. Mas ele também foi tentado por Satanás. O diabo o tentou. Mas Jesus não pecou. Jesus não pecou. Agora, deixa eu te dar uma boa notícia para você. Vai acontecer o mesmo com você. O mesmo. O diabo vai te tentar. Mas sabe por que ele vai te tentar? Porque Deus deseja te promover. E o diabo tenta impedir isso. O diabo está tentando impedir a promoção. Tentando impedir a tua aprovação. O teu crescimento. O teu milagre. O diabo vai tentar impedir o teu milagre. Deus deseja te provar. E o diabo, ele tenta, te tentando, para que você não seja aprovado.
Você entendeu isso aqui, não? Qual a diferença entre provação e tentação? Vamos lá. As provas, elas estão do lado de fora. Agora, a tentação, ela se instala dentro do nosso interior, no nosso coração, na nossa alma. Preste atenção, as provações ou as provas, elas estão do lado de fora. A tentação, ela está aqui, ó. Ela está aqui. Ela está aqui, é dentro de nós, ela é dentro da nossa vida. Olha, as provas, elas geralmente envolvem dificuldades em diversas áreas de nossa vida. As provas, elas geralmente, elas vêm, elas são mostradas, elas são ministradas. Você percebe nas áreas de sua vida que você está vivendo as suas provações. As dificuldades que você está enfrentando são provações. Em diversas áreas, emocional, profissional, no seu trabalho, dentro da sua casa, nos seus relacionamentos, sua vida espiritual, todas as áreas, na sua saúde. Tudo são provações. Claro que existem algumas coisas que é pecado, é consequência do seu pecado, é fruto daquilo que você plantou. Tem gente que confunde um pouco isso aqui. Você imagina, você fumou a vida inteira e agora você tem dificuldade para respirar. Isso não é prova. Isso aqui é consequência. É o resultado do seu plantio. Entenderam ou não? Vamos voltar aqui. Agora, tentação. A tentação, ela é um ataque à sua alma. É um ataque à sua alma. Pensa, olha, como você acha que Abraão subiu aquele monte? Para um pouquinho para pensar, como que Abraão subiu aquele monte? Você acha que ele subiu dando glória a Deus, aleluia? Ou você acha que o diabo não tentou ele? Porque é no momento que você está sendo provado, é que o diabo vem. Foi assim com Jesus e foi assim com Abraão também. O texto não nos diz, não dá nenhum indício de que Satanás tentou Abraão. Mas eu tenho certeza que ele tentou. Por experiência própria, pelas minhas experiências, pela experiência da Bíblia. Com certeza, Satanás devia dizer para Abraão, olha, Abraão, o que você está fazendo, Abraão? Quem disse que foi Deus que pediu isso para você? Para você sacrificar o seu filho? Que Deus injusto é esse? Você acha que Deus ia pedir para você matar o seu filho, Abraão? Olha a tentação. A tentação é isso aqui. Pedindo para que Abraão não fizesse o que Deus pediu. Para que Abraão se distraísse. Dizendo, Abraão, não faz isso. Dizendo, Abraão, Deus quer tirar de você aquilo que você mais ama. Abraão foi tentado. O diabo tentou. Abraão não pecou. Agora, imagina, ou lembra-se do texto, quando Jesus ele se reúne com os seus discípulos. E ele diz para os seus discípulos, olha, importa que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de escarnecedores e seja morto. Mas ao terceiro dia, eu vou ressuscitar. A Bíblia diz que que Satanás entrou no coração de Pedro. E Pedro disse assim, não, Senhor, não faça isso. Não faz isso, Jesus. O que Jesus disse? Arreda-te de mim, Satanás. O diabo entrou no coração do apóstolo. O diabo entrou no coração do apóstolo para fazer Jesus, ou impedir Jesus de ser aprovado, de ser promovido. O que o diabo queria é que Jesus não se entregasse. O que o diabo queria é que Jesus dissesse não para Deus. O que o diabo queria é que Jesus não tomasse o caminho da cruz. O que o diabo queria é que Jesus desobedecesse o Pai. O que o diabo queria é que Jesus tomasse o caminho mais fácil. Deus está falando com muita gente aqui, que Deus está pedindo alguma coisa de você, colocando você em prova. E você está tentando o caminho mais fácil. Esse é o caminho mais fácil. Não ouça isso. É o diabo falando com você.
como falou com Jesus, falando com você para você desistir, para você não fazer aquilo que você deve fazer. Olha para o fundo do seu coração, você sabe o que você deve fazer, você sabe a atitude que você deve ter, mas o diabo quer confundir você, distrair você, e fazer você não se alegrar naquilo que Deus te pediu. Mesmo que seja difícil, mesmo que seja doloroso para você. A Bíblia fala também do povo de Israel, que viveu como escravo durante 430 anos no Egito. E Deus diz, olha, eu vi a aflição do meu povo, levanta Moisés. E diz, Moisés, tira o povo do Egito. Deus levanta Moisés. Moisés vem com autoridade, unção e graça de Deus e poder de Deus, envia as 10 pragas, o povo vê aquilo, sem o povo fazer nada. 10 pragas são enviadas, Deus tira o povo de Israel com mão forte do Egito, tira eles do Egito, e em seguida, saindo do Egito, estavam lá cercados, de um lado montanha, do outro lado montanha, na frente o Mar Vermelho, e atrás Faraó com seus cavalos e cavaleiros, o exército de Faraó tentando alcançá-los. Deus faz o quê? Abre o Mar Vermelho. Eles passam em pé seco, sem molhar o pé. Chegam do outro lado. O mar se fecha. Faraó e todo o seu exército morrem. Um dia depois, o povo está lá, no deserto. E o povo faz o quê? Diz Abraão, ou Moisés, Moisés, não tem água. O Senhor nos tirou do Egito para morrer aqui no deserto, não tem água. E começou a murmurar. E sabe o que aconteceu? A Bíblia diz que eles não entraram na terra de Canaã porque não creram, porque não foram aprovados no dia da tentação no deserto, nas águas de Meribá, onde Deus depois feriu, através de Moisés, feriu a rocha, e dela saiu água, e sustentou aquele povo. E aquele povo foi sustentado por Deus durante 40 anos no deserto. Não passaram fome, em nenhum momento. Não passaram sede, não tiveram sede. Foram protegidos por Deus de dia e de noite. De dia pela nuvem, protegendo o sol. À noite, pela coluna de fogo, protegendo, esquentando o povo e protegendo os animais e feras do campo. Durante 40 anos viram os milagres de Deus e mesmo assim não entraram na terra. Por quê? Porque foram reprovados. Não passaram na prova de Deus. E olha, querido, o que eu aprendo com tudo isso aqui? O diabo, com certeza o diabo inflamou o coração daquele povo para que incitasse, para que falasse para Moisés. Dissesse, olha, está vendo? Nós vamos morrer aqui. E olha, tem muita gente que já experimentou diversos milagres de Deus, dentro da sua própria casa, na sua família. Você viu Deus agir. E aí você diz, e agora Deus, o Senhor fez tanta coisa, eu vou morrer aqui, nessa condição? Meu ministério não flui mais. Meu casamento já foi. Minha idade já está avançada. As coisas não aconteceram. O casamento, frustração. E você questiona Deus, dizendo, Deus, o Senhor cuidou de mim no passado, mas hoje o Senhor me abandonou. É isso que o povo estava dizendo. É isso que o povo estava dizendo. Eles não entendiam que era Deus provando eles. E eles foram reprovados por Deus. Mas Deus, Ele deseja te provar. Mas deseja te promover. Amém, gente? Vamos seguir aqui para o final. Como que é a tentação? Como é a tentação? Olha, você precisa entender o seguinte, olha, cada um é tentado, cada um de nós é tentado pela sua própria cobiça, pelo desejo, pelo seu desejo, desejo da sua carne. Cada um de nós é tentado pelo desejo da sua carne. E aí você pode dizer, pastor, é errado ter desejo? Não, de forma alguma não é errado ter desejo.
Por exemplo, você pode ter desejos que são... Você pode desejar alguma coisa inocente, como, por exemplo, comer, dormir. É errado ter desejo de comer? É errado ter desejo de dormir? Não. Mas pensa só aqui comigo. Se você tem um desejo incontrolável por comida, você se torna um glutão. Entendeu? Entendeu ou não? A mesma coisa com dormir. Se você tem um desejo incontrolável por dormir, você se torna um preguiçoso. Perceberam? Aí se torna pecado, aí se torna, você foi vencido pela tentação. Quando há um desejo extremo, incontrolável, por alguma coisa. O desejo em si não é pecado. Eva, quando a serpente mostrou o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, a serpente mostrou para Eva e disse, olha para esse fruto, por que você não pode comer? A Bíblia diz que o fruto era desejável aos olhos. Era desejável. Eva, qualquer um que visse aquele fruto desejaria. Qual foi o pecado? O pecado foi desejar e foi pegar aquele fruto, tomar daquele fruto. Esse foi o pecado. Eu e você, nós somos tentados dia após dia. Jesus, quando ensina a oração do Pai Nosso, o que ele fala sobre tentação? Livra-nos da tentação. Essa oração, ela é diária. Ele diz lá o que na oração? Ele começa o quê? Pai Nosso, estás nos céus, santificado seja o teu nome. Então, depois diz o que lá no meio da oração? O pão nosso de cada dia nos dá hoje. No dia seguinte, você tem que fazer a mesma oração. Lá é uma oração modelo. Não significa que você deve repetir a mesma oração ou fazer a mesma oração. Mas é uma oração modelo dizendo, nos ensina todos os dias, dizer, Senhor, me dá o pão desse dia, a provisão diária para a minha vida. E Senhor, também me livra da tentação. E se eu pequei, Senhor, me perdoa. Se eu prejudiquei alguém, Senhor, me ajuda a ressarcir, a pedir perdão. É isso que ele está dizendo. Todos os dias nós precisamos da provisão de Deus, do amor de Deus. Todos os dias nós somos tentados. Livra-nos da tentação. O que é errado? É ceder esse desejo da carne, esse desejo da sua carne. Porque o desejo vira pecado. O desejo se torna em pecado. Olha, querido, não se engane. O diabo vai fazer de tudo, mas de tudo, para fazer com que você peque, para fazer com que você caia. Sabe para quê? Para impedir você de ser promovido por Deus, aprovado por Deus. Mas olha, a Bíblia nos ensina algumas coisas. Paulo diz, vigiai e orai. E o próprio Jesus disse isso também. Vigiai e orai. Porque você não sabe a hora que você vai cair em tentação. A hora que a tentação vai chegar. Vigie e ore. Interessante que vigiar vem antes de orar. Vigiar vem antes de orar. Preste atenção. Vigie. Tenha os olhos abertos, atentos. Agora também a Bíblia diz, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Mas como é que resiste ao diabo, pastor? É o versículo anterior. Humilhe-se perante Deus. Humilhe-se perante Deus. Eu já disse aqui, algum tempo atrás, já estou encerrando, algum tempo atrás uma irmã me procurou dizendo, pastor, eu estou vendo vultos, vozes, eu estou assim em casa, eu não consigo dormir, não sei o quê. Eu disse, irmã, toma cuidado, você está muito longe de Deus, você precisa se aproximar de Deus. Quanto mais perto de Deus você estiver, mais longe o diabo vai estar de você. Você precisa se aproximar de Deus, você precisa andar com Deus. Vamos prosseguir aqui para me encerrar. Olha, primeira coisa que você precisa fazer, não seja impaciente.
na provação. Pelo contrário, seja paciente na provação. Seja paciente. Sabe por quê? Deus deseja te dar uma vida abundante. Uma vida cheia. Cheia. Em que Deus tem te provado? O que Deus tem te pedido? O que Deus tem pedido a você? É uma pessoa? É alguma coisa? É o seu trabalho? O que Deus tem te provado? Qual é a área em que Deus tem te provado? Semana passada, eu lendo em Êxodo, capítulo 2, quando a mãe de Moisés, Joquebede, ela pega seu filho, coloca dentro de um cesto, solta no rio Nilo, e a sua filha, a irmã de Moisés, Miriam, vai às margens do rio, para ver aonde o menino, o que ia acontecer com o menino. O texto diz assim, para ver o que ia acontecer com o menino. A atitude dessa mulher me chamou a atenção. Eu falei, Deus, essa mãe, o filho dela, Moisés, tinha 3 meses de vida. 2 coisas poderiam acontecer com ele. Ele poderia morrer, porque todas as crianças, os meninos estavam sendo mortos por Faraó. Ou ele poderia viver, mas ser um escravo, junto com os outros. Aquela mulher decidiu. Eu acredito que ela foi provada por Deus. E ela então solta aquele menino naquele rio, para uma terceira opção, entregar para Deus, para ver o que é que Deus ia fazer. Sabe o que é que Deus fez? Aquele menino foi levado aos pés da filha de Faraó. Ela não só devolveu ele para a mãe, mas ainda pagou um salário para cuidar dele, do próprio filho. Deus ministrou meu coração dizendo, meu filho, você precisa me entregar os seus 3 filhos. Naquela manhã chorei muito, porque eu coloquei nas mãos de Deus, eu disse, Senhor, são seus. São seus. O futuro deles, o que o Senhor vai fazer com eles. Eu não vou interferir naquilo que o Senhor está querendo fazer. Se o Senhor quiser levá-los para a China, para a Índia, para a África, eu não sei o que o Senhor quer fazer. Eles são teus, não são mais meus. E fui tão ministrado por Deus quando Moisés é devolvido para a mãe. Deus disse para mim, meu filho, estou devolvendo, você entregou para mim, agora estou devolvendo para você. Você não sabe a alegria que eu senti, o alívio que eu senti. Porque antes de ser meus, eles são de Deus. O que é que Deus está te pedindo? Sabe que você podia se colocar em pé? Quero orar com você, junto com você. Sabe que Deus está te pedindo os seus sonhos? Olha, Ele não quer tirar nada de você. Preste atenção, Deus não quer tirar nada de você. Não quer tomar nada de você. Deus não quer fazer isso. Não quer. Pelo contrário, Deus quer te promover. Deus quer te elevar a um lugar maior de amadurecimento, de crescimento. Você entende o que Deus está falando com você? Feche seus olhos. Quero orar com você, ministrar o seu coração. Deus, Ele quer refinar você como um ouro. Não é fácil para o ouro ser refinado. Ele tem que ser colocado numa caldeira, onde a temperatura ela passa de 500 graus centígrados. Muito quente. Mas é necessário. Porque é lá, naquele calor extremo, é que todas as impurezas são tiradas do ouro. O ouro se torna puro. Puro. Tudo aquilo que é impuro, aquilo que é outros minerais, aquilo que é sujeira, ferro ou qualquer outra coisa, é tirado. O ouro se torna puro. Deus quer fazer isso com você, tornar você puro. Ele quer tirar as impurezas de você. Vai doer? Dói. Dói sim. É fácil? Não, não é fácil, é difícil. É muito difícil. Mas uma coisa eu sei. Depois da provação, vem o milagre.
vem um milagre. Eu queria orar com você. Deus está pedindo algumas coisas de você, e eu queria orar com você. Sai do seu lugar, vem aqui à frente. Os pastores estão aqui, o pastor Silvio vai chegar, os meninos vão chegar. Nós queremos orar com você, ministrar o seu coração. Pode chegar. Você que está sendo provado e diz: olha, pastor, está difícil, pastor, está um peso sobre a minha vida, sobre os meus ombros. Eu não sei que direção tomar, estou um pouco confuso, estou até meio que distraído, eu não consigo entender se estou sendo provado ou se estou sendo tentado. Quero entender a Deus, eu quero discernir, eu preciso de força, eu preciso de coragem para decidir, para ir até o fim, para enfrentar. Quero orar com você. Vem sem demora. Pode chegar. Comece a orar. Fale com Deus. A sua atitude de vir aqui ao altar, ou até mesmo ficar no seu lugar. Fale com Deus. Fala: Senhor, quero entregar minha vida. Quero entregar meus sonhos. Senhor, Tu sabes como é difícil para mim. Tu sabes, Senhor, que eu fui mal ensinado, mal criado, porque ninguém me ensinou a perder, ninguém me ensinou a dar nada. Eu estou no meio de uma geração, de um povo, de uma sociedade que só quer ganhar, só quer ter lucro, só quer obter vantagem sobre tudo. Mas nessa noite o Senhor me ensinou, o Senhor me trouxe aqui para dizer para mim que algumas coisas eu preciso entregar no Senhor, no Teu altar. O meu Isaac, aquilo que eu mais amo, aquilo que eu mais quero, o meu desejo maior. Senhor, tem algumas coisas que estão concorrendo com o Senhor. Eu amo mais a minha esposa, o meu marido, o meu filho, a minha mãe, o meu pai, o meu trabalho, o meu ministério, a minha profissão, o meu diploma, os meus sonhos. Eu amo mais do que o Senhor. Mas nessa noite eu quero sacrificar no Teu altar. Eu quero dizer para o Senhor que o Senhor é mais importante, que o Senhor é mais precioso, que o Senhor é melhor do que qualquer sonho. O Senhor é maior. Deus, eu não quero ser reprovado. Eu não quero viver a minha vida, Pai, desse jeito. Senhor, me ajuda, me dá forças. Eu não tenho força, Senhor, para subir o monte. Eu não tenho força, Senhor. Eu não tenho força, Senhor. Mas o Senhor dá força. O Senhor me capacita. O Senhor acredita em mim. O Senhor acredita em mim. Mesmo quando eu não creio em mim, o Senhor acredita em mim. O Senhor encontrou fé no meu coração. Se o Senhor está me provando, é porque eu posso. Se o Senhor está me pedindo isso, é porque eu posso viver sem isso. Eu preciso, Senhor. Eu preciso ser provado. Eu quero ser provado, Senhor. Porque eu sei, Senhor, que depois da provação há um milagre. Há um milagre. E eu quero os Teus milagres, Senhor. Eu quero experimentar, Senhor. Eu quero possuir a terra, a minha herança. Eu quero subir de nível. Eu quero ser promovido a outro nível. Eu quero ver os Seus milagres, Senhor. Ajuda-me, Pai. Ajuda-me, Senhor.